Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer esse cachepô porta-sabonete. Para fazer esse cachepô, eu estou usando fio de malha, agulha número 10, agulha de arremate, tesoura e a cola eu estou usando cola jeans, mas pode usar uma de sua preferência. Então, vem comigo e vamos começar. Nós vamos fazer de uma forma que esse detalhe aqui da divisão do fundo com a subida não fique marca de início ou fim, tá? E também não fica marca de emenda do ponto. Para começar, nós vamos fazer um anel mágico. A forma mais simples de se fazer um anel mágico é pega a ponta do fio, passa por baixo do fio que está vindo do novelo, e aqui vai formar um X. Eu seguro em cima desse X. Como eu vou fazer pontos baixos, eu vou inserir a agulha aqui dentro do anel mágico, puxo o fio do novelo, trago ele para cima, puxo do novelo novamente e fecho. Eu não vou considerar esse aqui um ponto, tá? Agora, para fazer o ponto baixo, eu insiro a agulha por dentro do anel, puxo o fio, subo, puxo do novelo de novo e tiro as duas argolinhas, ó. Insere a agulha, puxo o fio, puxo de novo por cima e tiro as duas argolinhas. Eu vou fazer aqui 8 pontos baixos. Se você for iniciante e ainda não conhece os pontos básicos, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui eu vou puxar um pouquinho a ponta do fio para não perder, mas não vou fechar muito, tá? Porque eu ainda tenho que acabar de colocar o restante dos pontos baixos aqui dentro desse anel mágico. Agora aqui eu já estou fazendo o meu último ponto. Eu vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fiz os 8 pontos baixos que eu preciso aqui. Alongo o fio, tiro a agulha. E essa pontinha do início eu vou puxar até fechar o miolo. Puxa bem, até ficar bem fechadinho ali o miolo. Jogo ela para trás, que depois no final eu vou fazer o arremate. Pego de novo aqui o fio do novelo e venho aqui no primeiro ponto, tá? É o primeiro Vzinho aqui, ó, que tá por cima. Eu vou passar a agulha por debaixo deles, ó, pegando as duas laçadas, tá? Fazer de novo aqui para não ficar dúvida, ó. Eu passo por baixo das duas laçadinhas daquele primeiro Vzinho. Pego a minha laçada que estava solta e puxo para trás. Aqui eu tenho que prestar atenção de deixar um tamanho que seja parecido com os pontos que estão do lado. E aí eu insiro a agulha por baixo, passo a laçada para a agulha e vou puxar o fio do novelo. Puxei para frente, puxo de novo e fecho. Agora, aqui eu vou fazer no mesmo furinho aqui um ponto baixo. Porque agora nessa carreira eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto que eu tenho na base, tá? Os dois juntos. Agora no próximo furinho, 2 pontos baixos. 1, 2. E vou seguindo assim, fazendo 2 pontos baixos em cada furinho entre os pontos da carreira anterior. E eu vou continuar fazendo aqui 2 pontos baixos até chegar no final. Uma coisa importante é quando você puxar o fio do novelo, você puxar ele até a altura da laçada, dar uma alongada nele, para o trabalho não ficar torto, tá? Porque se você faz assim com ele, sem alongar, ele vai ficando repuxado. Então você precisa dar essa altura aqui, para que a sua peça não fique repuxada, fique torta. Isso é muito importante quando você está trabalhando, principalmente em peças circulares. Isso é uma coisa que serve
para o ponto baixo e para outros pontos também, tá? Você sempre tem que dar a altura do ponto aqui quando você puxa a laçada do novelo, quando você puxa o fio do novelo, para que a peça não fique repuxada. Então, agora aqui eu já tô chegando no final, deixa eu só puxar um pouco mais de fio. Aqui ainda falta um ponto junto com esse, e vou fazer os meus 2 últimos pontos baixos da carreira aqui. E aí agora, o fechamento vai ser diferente, tá? De qualquer forma, eu vou passar a agulha por baixo dessas 2 laçadinhas aqui, desse Vzinho, tá? Esse início aqui é do mesmo jeito que nós fizemos o outro, tá? Puxa a laçada para trás. E aí, aqui a gente já terminou o tamanho que a gente precisa pro fundo, tá? Olha, 2 carreiras do fundo. Nós vamos começar a subir a lateral. E para ficar com esse efeito aqui sem a emenda, nós não vamos inserir a agulha aqui. Nós vamos entrar aqui dentro do último ponto, pegando só a laçadinha de trás. E aí eu passo a minha laçada lá para a agulha, puxo o fio do novelo e fecho. E vou seguir fazendo, só pegando a laçadinha de trás, fazendo pontos baixos. Deixa eu mostrar para vocês a diferença que fica se eu fizer um fechamento igual eu fiz lá no início, na carreira anterior. Se eu fizer igual eu fiz lá, olha só como é que fica, olha. Não tem a laçadinha aqui, ó, tá vendo? Tem a última aqui, a primeira, e a daqui ficou presa ali dentro. Então, para não ficar aqui essa marca, para poder dar uma continuidade, a gente fecha diferente. A gente vai entrar aqui nesse último ponto, pega a laçada lá atrás, puxa o fio do novelo e agora sim, ó, deu continuidade ali, eu fecho e sigo fazendo pontos baixos, só pegando só na alcinha de trás, tá? Em vez de eu passar agora pegando as 2 laçadinhas, eu vou pegar só a laçadinha de trás. Eu entro aqui no meio do ponto, para poder ficar esse efeito ali. E aqui agora é só ir seguindo, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só a correntinha de trás, tá? Vou dar uma acelerada aqui, para não cortar o vídeo, vocês conseguirem acompanhar. Mas qualquer dúvida, é só voltar o vídeo aí e assiste com mais calma. Mas se mesmo assim ainda ficar dúvida, só me mandar uma mensagem que eu vou tentar esclarecer para vocês. De acordo que for subindo a carreira, você já pode ir ajeitando aqui, mas automaticamente também ela já vai levantando aqui, já vai fechando. Aqui no final, precisa prestar atenção, porque já tem esse ponto aqui para não colocar um outro junto, tá? É que ele fica meio deitadinho, e aí pode acabar confundindo, achando que isso aqui é mais um furinho, tá? Senão vai acabar colocando mais um ponto. É só você contar, ele tem que ter aqui 18 pontos, tá? Você conta aqui, vê se tem aqui os 18, aqui eu tenho 18. Então, agora é só eu fazer aquele fechamento que eu ensinei lá na primeira carreira, tá? Só pegar aqui e passar a agulha de trás para frente, por debaixo dessas 2 laçadinhas do ponto, por debaixo do ponto, puxa a laçada para trás, ajusta aqui para ficar mais ou menos o tamanho dos 2 aqui, que estão próximos, tá? Ele tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Passa a agulha aqui por baixo, põe a laçada na agulha, puxa o fio do novelo e fecha. E aqui eu vou seguir fazendo agora um ponto baixo em cada furinho desse aqui, do ponto da carreira anterior, tá? Lembrando sempre de dar a altura no fio, dar aquela alongadinha para dar a altura certa, tá? Do ponto, para o ponto não ficar repuxado. E essa daqui já vai ser a nossa última carreira de subida, tá? Só fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Com essas 2 carreiras, ele fica o tamanho exato
desse sabonete redondo que eu uso aqui. Mas, caso você queira fazer um cachepô maior para colocar cestinho de flor, alguma coisa assim, é só ir aumentando a quantidade de carreiras. Já estou chegando aqui no final, e aí eu vou fazer aquele mesmo fechamento. Passo a agulha de trás para frente, puxo, a laçada encaixo na agulha, puxo para trás, entro com a agulha aqui por baixo, coloco a laçada de volta na agulha, puxo o fio do novelo para frente, tirando as duas. Só que agora eu não vou fazer o fechamento por cima, eu vou fazer pontos baixíssimos. É só ir entrando aqui no furo, puxo o fio lá atrás e passo na laçada. Puxa o fio, não passo ele por cima, tá? Só passo ele aqui por dentro, ó. Baixíssimo. Vou fazer para poder dar essa borda aqui e estruturar melhor o cestinho. E aí eu faço por toda a volta assim. Pontos baixíssimos. Além dele dar um acabamento mais bonito, ele ajuda a estruturar a borda do cachepô. Isso não importa o tamanho. Se você for fazer um tamanho maior, você pode fazer esse mesmo acabamento aqui, tá? E aí você vai fazendo pontos baixíssimos por toda a volta até chegar aqui no final. Agora aqui no final, eu vou cortar, antes de fazer ali o último do furinho, eu corto o fio e eu vou fazer o acabamento diferente para imitar um ponto. Eu passo a agulha aqui, tá vendo? Por debaixo vai sair ali, ó, por debaixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e vou puxar esse fio para cima ali, ó. Eu passo por debaixo dessas duas laçadas do Vzinho do ponto. Puxo até ficar mais ou menos aqui o tamanho dos pontos que estão do lado e vou entrar aqui dentro desse último ponto baixíssimo que eu fiz, tá? Só dar uma ajustada aqui e eu vou passar dentro do ponto, levando esse fio lá para trás. Vai sair lá dentro do cachepô. E aí eu ajusto ele aqui, ó. Fica imitando um ponto. Agora eu viro aqui o meu cachepô do avesso, que eu vou fazer os dois arremates aqui de uma vez. Já vou fazer esse daqui, olha. Eu passo ali por trás desse pontinho aqui. Eu vou passar a agulha aqui e puxar o fio por debaixo dessas duas laçadinhas ali. E aí agora eu venho escondendo o que sobrou de fio aqui, o máximo que eu puder, por dentro dos pontos, tá? Não vai aparecer lá do outro lado. Eu puxo ele aqui por dentro dos pontos. Não pode repuxar muito, dá uma conferida se não repuxou, tá? Pra não entortar os pontos lá. Faço a mesma coisa com essa ponta aqui, lá do início. Venho passando ele por dentro desses pontos aqui da primeira carreira do fundo. E aí aqui eu passo o máximo que eu puder, sem que dê muito volume, tá? Para esse cestinho não ficar balançando assim. Mas dá para passar pelo menos umas 2 voltas aqui. E aí, se mesmo assim sobrar fio, igual foi o caso aqui, eu vou cortar. Que aqui eu tenho muito fio, eu não vou esconder ele todo, tá? Então aqui já tá bom. Agora, para fazer o arremate, eu passo a cola antes de cortar. Por quê? Eu vou dar essa puxadinha aqui no fio, uma levantada no fio, para colocar a cola lá dentro do ponto. Aqui também, eu levanto bem, puxo bem o fio, para passar a cola lá dentro do ponto. Agora sim, levanto ele mais um pouquinho, corto e escondo aqui a pontinha por dentro do ponto. Mesma coisa aqui, corto, escondo a pontinha. E já posso virar ele pro lado certo aqui. Assim você tem
a peça sem marcas de arremate, ou de emendas, ou de subidas de carreira. Fica uma peça com acabamento muito bonito. E aí eu tenho aqui um sabonete, mas vocês podem combinar aí as cores de sabonete que vocês preferirem, tá? Se quiser, você pode pegar um durex, colar aqui essas pontinhas para dentro, mas eu coloco sem colar mesmo, olha, porque como ele entra justinho, ó, eu coloco ele aqui e empurro essas pontinhas para dentro, não fica aparecendo. Ah, se você preferir colar, você pode colar ali com durex lá atrás. E aqui, olha, ele fica certinho, tá? Para você presentear. Eu vendo bastante deles aqui, assim, geralmente agora final do ano, Natal, para as pessoas darem de presente ou darem um amigo oculto. E aí cola um adesivo aqui, arruma uma embalagem bonitinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, como que fica, ó. Esse aqui eu colei o adesivo, coloquei minha etiqueta e passei um fiozinho dourado aqui por baixo da última carreira. E olha só como que ele fica bonitinho. Aí você pode colocar, igual eu fiz aqui, ó, num saquinho, amarra um lacinho, fazer aí uma embalagem de acordo com o que você preferir. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem não segue o canal, segue aí que toda semana tem vídeo aula e tem dicas. Compartilhem aí com mais crocheteiras e até a próxima.